Olá, seja muito bem-vindo ao Análise Direta. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a falta de vitaminas e os seus impactos no corpo. Como a terapia integrativa pode ajudar? Ficou curioso? Fique com a gente, o Análise Direta começa agora. Seja muito bem-vindo ao Análise Direta e eu te lembro que é transmitido para todo o Brasil em mais 197 países pelo canal 1 Europa. No programa de hoje, nós recebemos a doutora Jaqueline Sampaio, especialista em medicina funcional e integrativa. Doutora Jaqueline, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber. Eu que agradeço, muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Doutora, para a gente começar, eu quero trazer alguns dados, porque olha só, um estudo da Universidade de Harvard mostra que mais da metade da população mundial consome níveis inadequados de vários micronutrientes que são essenciais à saúde, incluindo minerais como cálcio e ferro e vitaminas C e E. Além disso, segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 30% da população sofre de algum tipo de deficiência vitamínica, sendo a vitamina D e A e também a vitamina B12 as que mais têm dificuldades, né, de consumir. Agora, e aí, doutora, quais são os perigos, os riscos que a gente corre quando nós não estamos com os níveis adequados de vitamina? Primeiro que a dieta ocidental, ela já é pobre em micro e macronutrientes. Então, a gente sempre trabalha em conjunto com a nutricionista e a nutricionista ela já nos ajuda a modelar essa dieta pensando em aumentar os níveis desses micro e macronutrientes, né? Mas mesmo assim, mesmo com uma suplementação dietética adequada, ainda há possibilidade de um déficit de vitaminas. A gente tem os casos graves de hipovitaminoses, né, que a gente sabe que pode causar inúmeras doenças, mas também a falta delas no dia a dia vem apresentando muitos sintomas. Então, por exemplo, aquela paciente que tem uma queixa de fadiga, que acorda cansado, que acorda com dificuldade de fazer as suas atividades diárias, que vem com aquela queixa no consultório, doutora, eu não estou rendendo, eu não consigo ser tão eficaz, eu não consigo produzir no meu trabalho. Então, esse é o nosso principal foco, a gente trazer qualidade de vida e funcionalidade para os nossos pacientes. E, de certa forma, esses sintomas, eles podem ser até confundidos com algum transtorno mental, né, doutora? Com certeza, né? Então, a gente fala que a saúde integrativa, ela vem mesmo para ligar todo o organismo. Então, o organismo, ele funciona de forma conjunta, nada é separado. E hoje, tem muitos estudos mostrando que tem o eixo intestino-cérebro, intestino-tireoide. Então, a gente sabe que a gente precisa cuidar de todos os nossos órgãos de forma direta, porque um está ligado com o outro. E a saúde mental vem muito para mostrar isso, né? Então, hoje o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Ele é responsável por produzir neurotransmissores, por fazer recaptação de neurotransmissores. Então, a gente precisa cuidar do nosso organismo de forma completa, né? Então, a falta de vitaminas, até mesmo, ela não só confunde com algum transtorno, mas ela também pode desenvolver algum transtorno mental. Sim, crises de ansiedade, depressão, transtornos obsessivos compulsivos, eles podem iniciar e podem piorar com o déficit de vitaminas. Então, hoje a gente tem esse olhar, temos até psiquiatras que fazem toda a abordagem funcional integrativa pensando em melhorar realmente a parte mental dos pacientes. Agora, quando a gente fala, né, eu acho que eu estou com falta de vitaminas, quais são os sintomas mais comuns, aqueles que, opa, isso é um sinal mesmo, eu preciso buscar ajuda? A fadiga, o cansaço extremo, a falta de vontade de fazer atividades que antes para você era prazeroso e você perde essa vontade. Pacientes que têm queixa de esquecimento, de alteração de memória, de alteração de sono. Então, é uma gama de efeitos mesmo que pode causar o déficit de vitaminas e minerais no organismo. Doutora, tem sintomas também como, por exemplo, dor de cabeça?
Pode ser um sintoma também de falta? Pode sim, pode sim. Principalmente porque, por exemplo, a enxaqueca é uma doença inflamatória do organismo. A gente sabe que existem períodos de estresse, existem alimentos que podem desencadear queixas de dor de cabeça, cefaleia, enxaqueca. E essa inflamação vem para a gente conseguir melhorar. Então, a gente adequa esses níveis de vitaminas, né, de suplementos, e aí a gente consegue diminuir a incidência de queixas de cefaleia, de enxaqueca crônica, de fibromialgia, que também é uma doença crônica que atinge uma grande parte da nossa população, que são as dores crônicas, a artralgia, pacientes que não conseguem levantar da cama e que vivem à base de anti-inflamatório. Então, a gente vem com a parte nutracêutica para melhorar essas queixas do paciente. Agora, você comentou anteriormente sobre a alimentação ocidental, né, que é muito pobre em macronutrientes. Primeiro de tudo, o que seriam os macronutrientes? E aí, depois eu quero te fazer uma pergunta sobre o nosso prato tradicional no Brasil. Os macronutrientes seriam o ferro, o cálcio, que tem em grande quantidade nos alimentos. E quando a gente vai para a parte de micronutrientes, aí já entram essas vitaminas A, E, D, B12. Por exemplo, aquele prato tradicional, né, que a gente fala arroz, feijão, uma carne, uma salada, ainda assim é pobre. O problema não é tanto a dieta, o problema é a porcentagem disso no prato, né? Então, o que o brasileiro é acostumado? A ter uma porcentagem maior no prato do arroz, do feijão, do macarrão, que é carboidrato, né? São farináceos. E a parte da proteína menor e a parte da verdura, legumes, que é onde vem ser rico em vitaminas e nutrientes, em uma menor quantidade. Então, se a gente conseguir adequar pelo menos essa porcentagem, conforme todas as orientações, isso já melhoraria. Doutora, a pesquisa que a gente viu, né, da OMS indica que a população mundial tem mais deficiência em vitamina B12. E pouco se fala sobre essa vitamina, né? Ela é responsável pelo quê no nosso corpo? Primeiro que a vitamina B12, ela está ligada ao intestino. Para a gente conseguir absorver a vitamina B12, a gente precisa ter um nível de absorção intestinal adequado. E hoje, com tantos alimentos que tem glúten, tem lactose, o nosso intestino ele já não absorve da mesma forma, né? A gente fala sobre o glúten. Pacientes que têm o diagnóstico de ser celíacos ou de ser intolerantes ao glúten. Mas, na verdade, é que ninguém tolera o glúten muito bem, né? Então, essa disbiose intestinal, que é realmente essa desorganização de micro-organismos dentro do nosso intestino, bactérias, parasitas, essa desorganização intestinal acaba prejudicando a absorção de várias vitaminas. E a B12 é a principal delas, porque a vitamina B12 ela tem que ser absorvida no intestino. E muitas pessoas têm dificuldades, né, relacionadas ao intestino, ao ir ao banheiro, né, e até tem vergonha, né? Recentemente, inclusive aqui no jornalismo da Rede TV, a gente entrevistou, inclusive, uma doutora falando sobre essa questão que as pessoas têm ainda muita vergonha mesmo, né? De falar até para o próprio médico. Quantas vezes vai ao banheiro e às vezes acha que está tudo bem. Mas essa desregulação, ela afeta muito, né? Muito. Afeta a parte mental, a parte reprodutiva, a parte gastrointestinal e também a do trato geniturinário. Então, está tudo muito interligado, né? Quando a gente começa a conversar com o paciente sobre o intestino, a gente tem que ir cada vez mais a fundo, né? Então, não só perguntar, você vai ao banheiro todos os dias? Você evacua todos os dias? Não, a gente precisa saber quantas vezes, como que está o hábito intestinal, como que está a consistência
consistência das fezes, se há alternância entre hábito intestinal, ou seja, um dia eu tenho diarreia, um dia ele está constipado, se tem distensão abdominal quando come alguma coisa. Então, às vezes a gente pergunta para o paciente, você tem alguma queixa relacionada ao seu intestino? O paciente fala, não tenho. Mas aí você vai desmiuçando, perguntando, e lá no fundo você vai vendo que realmente tem algo relacionado à parte intestinal, à parte absortiva ou desabsortiva, né, do intestino. Agora, vitamina B12, então, ela é essencial. Não tem como a gente estar em dia, digamos assim, com os níveis adequados de outras vitaminas, mas se a vitamina B12 ela não está num nível ideal para o seu corpo, não tem esse equilíbrio, A né? vitamina B12 é uma das deficiências de vitamina que mais causa sintomas, principalmente ligado à apatia, à fadiga, ao cansaço extremo do paciente. A vitamina B12 está muito ligada a isso. Já a vitamina D, que hoje também é muito falado, primeiro que a vitamina D ela é um hormônio e ela está muito ligado ao nosso sistema imunológico, né? Então a gente anda junto, a gente tenta sempre suplementar as duas de forma adequada, mas a principal queixa do paciente no consultório é sempre relacionada à B12. Gente, que incrível. Existem muitas pessoas que, inclusive, precisam fazer a suplementação de B12 com frequência, né, por conta disso. Sim, a gente faz sempre a via oral ou a sublingual, né? Mas em casos específicos, principalmente em pacientes que já passaram por alguma cirurgia do trato gastrointestinal, como uma bariátrica, como um desvio de trânsito intestinal, esses pacientes precisam fazer outra suplementação, como a endovenosa ou a intramuscular, para aumentar esses níveis, senão não adianta. E tem outra coisa também, toda vitamina que a gente toma, né, via oral, sublingual, ela precisa ser metabolizada e ela precisa de cofatores para se transformar na forma ativa. E existem pacientes que têm a deficiência desse cofator. Então, muitas vezes acontece da gente suplementar, e é por isso que a gente sempre fala que a suplementação tem que ser acompanhado por um médico, porque muitas vezes a gente suplementa e quando a gente vai acompanhando os exames, ele não é o suficiente para subir. Por quê? Porque a gente sabe hoje que também tem essa diferença, essa individualidade de cada um nos cofatores. Então, não adianta a gente ir na farmácia, estou me sentindo fraco, eu estou me sentindo mais cansado, vou comprar uma vitamininha aqui e vou tomar por conta própria, não adianta? Não adianta. E tem outra coisa, muitos polivitamínicos que se vendem na farmácia, hoje tem uma dosagem muito aquém do que a gente precisaria, né? Então, você pega a minha receita de suplementação para uma suplementação já pronta, há muita diferença nisso. Doutora, a gente vai fazer um intervalo, mas é muito rápido. Continue com a gente, dá tempo de você tomar uma água, volta aqui para continuar o nosso bate-papo e, claro, muito aprendizado no Análise Direta. O Análise Direta está de volta. O nosso tema de hoje é a falta de vitaminas e os impactos dessa deficiência no nosso corpo. Ao meu lado, a doutora Jaqueline Sampaio, especialista em medicina funcional e integrativa. Doutora, antes do intervalo, você estava falando dos perigos que tem da gente se autossuplementar, digamos assim, né? Ir na farmácia, ir no mercado, comprar, porque tem tantas opções hoje, né, disponíveis para a gente nas prateleiras e com até embalagens que chamam mais atenção. E também tem uma outra questão que nas redes sociais a gente abre, tem sempre um influencer, um artista, enfim, indicando vitaminas, gominhas. Enfim, tá aí, né? Todo mundo sabe do que eu tô falando, é só abrir e tá lá. É perigoso isso também, porque como você disse, né? Você tomar uma vitamina, você tem que antes ser avaliado por um médico, por um profissional, para saber se você precisa, de fato, daquela vitamina. Sim, é perigoso, porque o déficit das vitaminas é ruim, mas o excesso delas também pode causar muitos malefícios. Então, a vitamina D, quando em níveis séricos muito aumentados,
podem causar diversos riscos, né? Então, precisa estar sendo acompanhado, precisa estar sendo suplementado de forma individualizada, né? A gente fala que não existe nenhum suplemento que é para todo mundo e nenhum suplemento que não é para ninguém. Cada indivíduo é único, cada organismo funciona de uma forma única, né? Então, essa individualidade da suplementação, da consulta ser feita, ela é extremamente importante. Hoje, quando a gente vai nas farmácias e tem aquela variedade de vitaminas, isso é muito bom, porque isso faz um preço ser mais acessível, né? Faz a medicina funcional integrativa ser para todos, né? Porque, afinal de contas, quando há muita disponibilidade, você consegue achar preços melhores, né? Isso é importante, mas a prescrição, ela não pode ser substituída por apenas o olhar na farmácia, né? Ele tem que ser feito de forma individual. Assim como muitas vezes, como a gente conversou no último bloco, apenas a via oral não é suficiente. Às vezes a gente precisa lançar mão de outras formas de administração desses suplementos, das medicações, mas isso tem que ser feito de forma médica, com um profissional que você confia, né? Eu sempre falo muito isso nas entrevistas. O médico funcional integrativo, ele tem que ser da sua confiança, né? Porque a consulta é uma consulta que eu vou propor um tratamento e o paciente vai me falar se vai fazer sentido para ele seguir essa linha de raciocínio ou não. Assim como a reposição hormonal. A reposição hormonal, aquela mulher na menopausa, ela tem que ter o desejo de fazer essa reposição. Ela tem que me falar quais são os medos, quais são os motivos para ela querer ou não, e a gente chegar num tratamento juntos, né? Hoje a medicina, ela não pode ser mais o paciente reclama, o médico faz a receita e pronto. Não, tem que ser uma conversa. Por isso que é uma consulta que a gente vai falar sobre tudo. A medicina funcional integrativa, que é isso que eu acho que é tão apaixonante nela. A gente consegue ver o indivíduo de forma como um todo. Eu vou perguntar como é a rotina dele desde a hora que ele acorda, como é o sono dele à noite, como que é a exposição a telas, como que é o estresse do trabalho, como que é seu ciclo social. A gente sabe que fazer parte desse vínculo social com pessoas, com família, é benéfico. A gente vai conversar sobre a espiritualidade do indivíduo, como que ele se comporta perante a sociedade, perante a sua crença. E aí a gente não fala sobre religião, mas espiritualidade, o fazer o bem, né? A gente vai conversar sobre saúde dental, sobre saúde de pele, sobre saúde reprodutiva. Então, é realmente um olhar para o indivíduo como um todo, muito mais do que só ir numa farmácia, num balcão e escolher qual suplemento que você quer. A medicina funcional integrativa, ela tem que ser muito mais do que isso. Agora, você comentou sobre o excesso, né, de vitaminas. A gente falou de alguns sintomas, né, da falta, da deficiência de vitaminas. Agora, o excesso, então, ele pode causar o quê, doutora? Quais são os sintomas? Por exemplo, a vitamina D, ela está muito ligada à imunidade, mas também com processos de calcificação, né? Então, são raros os efeitos, mas já foi descrito em literatura calcificações em cordoalhas do coração, em aumento de risco cardiovascular, quando feitos de formas inadvertidas, né? Sem o acompanhamento de um profissional. O ferro também tem descrito em literaturas que você fazer uma suplementação de ferro de forma inadequada, você pode causar intoxicação por esse ferro, né? Existem pacientes que não podem fazer o aumento de ferros, né? Que é o que a gente chama de hematocromatose, que é o excesso de ferro no organismo. Então, você pensa, se existe um paciente, uma pessoa, um indivíduo que tem esse excesso de ferro, que já tem um depósito de ferro no fígado, e ele começa a suplementar por conta própria. Então, a suplementação ela tem que ser feita de forma muito ética, muito racional. Você tem que ver o indivíduo como um todo. Você precisa de uma anamnese bem feita, exame físico, exames clínicos, exames de imagem, o que precisar para você enxergar aquele indivíduo como um todo. Para você tinha citado né, da gente ir na farmácia, enfim, comprar aquilo que pode fazer sentido para mim. E no caso das mulheres, há muita queixa de meu cabelo está quebrado, meu cabelo está crescendo devagar, ele está com pouco volume. E aí a gente vai e busca uma vitamina ou
né? Como eu disse, das redes sociais tem muito isso, essa comparação. Ou vem uma influencer, essa vitamina ela é ótima para o cabelo, porque meu cabelo já cresceu tanto, né? Tem de tudo. E existe mesmo vitamina que é só para cabelo, só para pele, só... Existe isso ou não é bem assim? Existe, né? Existem vitaminas que têm um efeito maior em cabelo, em unha, em pele, mas a queda de cabelo, ela é comum, mas ela não é normal. Então, toda queda de cabelo, você precisa ter um diagnóstico do que está acontecendo. Pode ser uma deficiência de vitaminas? Pode, mas pode ser uma doença no couro cabeludo e que não adianta você suplementar com altos níveis de vitaminas porque não vai melhorar. Então, por isso que, mais uma vez, eu falo que é importante a gente ter o diagnóstico e saber tratar. Você saber qual é o diagnóstico, você pode lançar mão das gomas, das medicações, dos suplementos que tem na farmácia, nas redes sociais, mas você precisa saber primeiro o porquê e o que você está tratando. Problemas de pele também podem ser um indicativo de deficiência? Podem. Por exemplo, acne na vida adulta. Uma coisa é a gente ter acne na adolescência, por hormônios, por oscilação hormonal, né, por amadurecimento do sistema reprodutivo. Mas a acne na vida adulta, ela vem como um alerta para nós. Tem algo acontecendo, tem algum processo inflamatório que a gente não está enxergando. Né? Tem alguma desorganização hormonal que a gente precisa entender. Então, são indícios, né, que a gente vai procurando qual a razão de todas as queixas. E às vezes a paciente vem com uma queixa ligada à pele, mas você vai perguntando e você chega numa queixa de infecção urinária de repetição, de vaginose de repetição. Então, porque tem tudo realmente o mesmo fundo, né? Tudo interligado, né? O problema pode ser em outra região e, na verdade, a manifestação ser em outra parte, sei lá, cabelo, pele, unha. Pode. Isso a gente vê com muita... É muito comum isso no consultório, né? Alterações de humor também está ligado com a deficiência? Sim, o déficit de vitaminas está muito ligado à alteração de humor, a transtornos de uma hora você está com humor bom, outra hora você está com humor deprimido, outra hora você está com humor ansioso. Então, quando a gente faz esse tratamento, a gente quer mesmo que o paciente ele tenha uma regularidade no seu humor, né? Agora, doutora, doenças mais sérias, por exemplo, cardiovasculares, também tem alguma ligação? Tem demais, né? A gente sabe que a cardiovascular hoje é um dos principais causas de óbito, né, em todo o mundo. E a gente precisa entender o porquê disso está acontecendo, né? Existem duas formas, existem dois fatores. Existe o fator genético, que é, o meu pai tem problema cardíaco, o meu avô, o meu tio, existe essa parte genética, né? E existe o que a gente chama de epigenética, que são as nossas escolhas, são o que nós estamos expondo o nosso organismo. E aí vem nível de estresse, vem sedentarismo, vem ingesta inadequada de água, vem uma dieta rica em carboidratos, rica em gorduras ruins, né, que não acrescentam nada. Então, a gente precisa. E a epigenética vem mesmo para nos mostrar que é possível mudar esse cenário da doença crônica, né? Agora, não adiantaria, você vai me dizer, doutora, se eu estou correta ou não, não adianta a gente tomar as vitaminas, mesmo sob prescrição médica, e não tomar água, por exemplo, na quantidade que nós devemos tomar, e aí você vai me dizer qual, ou seguir, né, a recomendação alimentar, aquele plano alimentar que foi prescrito também. Se sair da linha, não seguir ali o plano, não adianta essa vitamina por si só, né? Não. A gente estava conversando isso, né? É o básico bem feito. Então, a gente precisa se hidratar de forma correta, né? A gente precisa ter uma dieta adequada, com bons alimentos que venham para suplementar realmente o que você tem de déficit de micro e macronutrientes. E exercício físico. Não existe nada, não existe nenhum suplemento que substitua um exercício físico e uma dieta
adequada e balanceada. Não existe. Eu posso fazer altos níveis de vitamina, mas se esse paciente é sedentário, ele não vai se movimentar, não adianta, né? A gente fala que são pilares. Então, por exemplo, pilar para o emagrecimento é dieta, atividade física e a suplementação vem como um terceiro, né? Então, só uma suplementação, só a medicação, sem os outros dois não sustenta nada. Mas uma dieta com um exercício físico e uma suplementação que já foi adequada, ela tem tudo para dar certo. E a suplementação, nesse caso que você diz, são essas vitaminas tradicionais ou entram essas próprias para atividade física, para o corpo? Hoje a gente tem uma gama de suplementos, de nutracêuticos que a gente chama, né? Então, a gente tem o ômega, a gente tem berberina, a gente tem o magnésio, a gente tem a vitamina E, a gente tem o ácido alfa-lipoico, o NAC. Então, hoje a gente consegue ter uma gama de opções para fazer para o paciente, sabe? A gente desenha protocolos, mas eles têm que ser individualizados. Eu preciso entender com o paciente qual é a forma que ele gosta. Tem paciente que gosta de sachê, tem paciente que só gosta de cápsula, tem paciente que prefere ser um spray nasal. Então, hoje, junto com essas formas, né, farmacêuticas, a gente pode melhorar muito a vida do paciente. Não precisa ser só aquele tanto de cápsula, não. A gente consegue fazer adesivos, consegue fazer muita coisa para suplementar. Legal. Doutora, a gente vai fazer mais um intervalo, mas é muito rápido. Na volta, você vai aprender mais com a doutora Jaqueline Sampaio, especialista em medicina funcional e integrativa. Você está com falta de vitaminas? Será que alguns dos sintomas que a doutora trouxe aqui você tem apresentado? Então, continue com a gente para você aprender muito mais e melhorar a sua saúde. Nós voltamos já já. Nós estamos de volta com a análise direta e o tema de hoje é falta de vitaminas. Será que você tem sofrido com isso, apresentado algum sintoma e muitas vezes confundido com algum outro problema de saúde? A doutora Jaqueline Sampaio tem tirado todas as nossas dúvidas, um bate-papo incrível. Doutora, eu gostaria agora que a gente falasse sobre menopausa, né? Que as mulheres passam por essa fase, é inevitável. Inúmeros sintomas, algumas sofrem com alterações de humor ou fadiga, enfim, o corpo muda muito, né? E a gente perde vitaminas também nessa fase? Sim, e aí a suplementação na fase da menopausa, ela vem com uma necessidade ainda maior, né? Então, quando a gente falava de menopausa, demorou até para as mulheres se manifestarem, falarem, doutora, eu não sou mais a mesma, doutora, tem alguma coisa acontecendo. Então, de uns anos para cá, a gente vem acompanhando as mulheres realmente se sentindo afetadas por esse declínio hormonal, né? A gente fala na medicina funcional integrativa que a gente quer que a menopausa seja apenas a data da última menstruação. A data que põe fim à idade reprodutiva, apenas isso. A mulher, ela não precisa ter que achar que é normal ter as ondas de calor, acordar toda molhada na madrugada, ter essas alterações de humor, que uma hora quer matar outra hora morre de amor, e isso é uma montanha-russa de emoções ao longo do dia, né? E muitos outros fatores, né? Isso é o que a gente vê de maiores queixas no consultório. Mas a mulher na menopausa, ela está suscetível a ter osteoporose, e aí isso leva ao maior risco de fraturas. E como está ligado o aumento da mortalidade ligado a fraturas de fêmur em mulheres, né? Como a menopausa também afeta o risco cardiovascular, o risco neurológico, o risco de doenças neurodegenerativas como o Alzheimer. Então, quando a gente fala de menopausa, vai muito, muito além do que aqueles sintomas do dia a dia que a maior parte das mulheres vem, da queda de cabelo, da pele ressecada, da queda de libido. Então, hoje a gente sabe que a menopausa vem com muitos outros fatores. E é por isso que a gente precisa atentar a essa mulher, a gente precisa escutar essa mulher no nosso consultório, né? A reposição hormonal é a única chave para isso? Não, não é. É uma chave importantíssima, mas ela não é para todo mundo.
Então, a gente precisa saber aquela paciente que não pode, que tem contraindicação para essa reposição, e aí vem a medicina funcional integrativa para ajudar a melhorar a vida dessa mulher. Né? Existem hoje chás que melhoram, existem suplementos que melhoram. Então, a mulher na menopausa, ela tem muita necessidade de ter um acompanhamento da medicina funcional integrativa para a qualidade de vida, para a longevidade, para o envelhecer saudável e produtivo. Então, não é regra. A gente não precisa passar por aquela loucura, essas mudanças todas. Não é normal. Não é normal. Não é normal a gente procurar uma ajuda médica e escutar do médico que é assim mesmo, que todo mundo passou por isso. Isso não pode mais acontecer nesse século, sabe? Isso não pode mais acontecer no ano que a gente está. Hoje existem tantos estudos para menopausa, existem grupos de estudos só focados em melhorar a saúde da mulher. Então, não precisa passar por isso. Hoje a gente tem muitas vias, muitas maneiras de melhorar essa mulher. De modo geral, doutora, quais são as vitaminas que a mulher mais precisa nessa fase e por quê? A gente fala muito sobre o ômega 3, né? O ômega 6, ele é pró-inflamatório. Então, o ômega 6 é aquele que está na lata de óleo que a gente usa, né, na cozinha. Então, a gente fala sobre o ômega 3, porque o ômega 3, ele é pró-inflamatório, né? Então, ele melhora esse risco cardiovascular da mulher. A gente fala muito da vitamina da MK7, que junto com a vitamina D diminui risco cardiovascular, diminui risco de AVC nessa mulher, né? Então, não adianta fazer só o cálcio se você não tem uma vitamina D e uma vitamina MK7 adequada. Desculpa te interromper, essa vitamina MK7, ela está presente aonde? Isso, ela é a vitamina K. Então, ela está envolvida no metabolismo da absorção e da ativação da vitamina D, que é uma vitamina extremamente importante para a saúde óssea, né? Então, hoje, a gente, quando fala osteoporose, é igual a cálcio. Não, a gente precisa estudar essa paciente, a gente precisa entender se essa paciente tem um score de cálcio para aumentar risco cardiovascular, se ela realmente tem indicação de fazer a suplementação de cálcio, e a gente precisa olhar a vitamina D e a vitamina K dela. A gente tem formas de melhorar essa saúde óssea, né? Essa vitamina K, onde que a gente encontra nos alimentos, doutora? Olha, nos alimentos a gente pode ter muito na proteína e nos legumes de cor verde escura, né? Mas na suplementação é a forma que a gente consegue em maior abundância. Não é suficiente só a alimentação? Não é suficiente, né? Por exemplo, os pacientes que têm deficiência de coagulação, a gente precisa fazer da forma de suplementação. Aí, no caso, a suplementação também, nesse caso de menopausa, não dá para ser de forma geral também. Tem que avaliar de caso a caso a mulher. Caso a caso. Então, a gente pede desde exames cardiovascular, angiotomo de coronária, o teste de esforço, ecocardiograma, densitometria óssea. Então, a medicina funcional integrativa, ela não é só fazer dosagem de vitamina no sangue, né? A gente olha o indivíduo mesmo, essa mulher como um todo, para a gente saber como que está a saúde dela. Agora, tem o caso dos homens que sofrem, das mulheres, aliás, que sofrem com a menopausa, essa alteração hormonal, mas os homens também, né, passam, só que pelo chamado andropausa, né? Sim. E aí tem uma coisa que é muito importante, tanto para homem quanto para mulher, se chama banco de músculo, né? Isso vem muito nos congressos sendo falado. A gente precisa construir ao longo da nossa vida o músculo. Por quê? O músculo ele é importante na síntese desses hormônios, da testosterona, do estradiol. Então, a gente precisa que as pessoas tenham músculo para melhorar a sua saúde no futuro. Os homens, quando eles passam por essa fase, quais são as vitaminas que eles mais perdem, né? O homem sempre quer saber como que está a testosterona, né? Quando a gente fala em hormonal. Mas a suplementação vem também para a gente ver como é que está zinco, o ferro, o magnésio, a vitamina A, a vitamina E. E tem alguns outros suplementos que a gente pode fazer também para melhorar a disposição, melhorar a atividade física, né? Então, tem bastante medicação, bastante suplemento que a gente pode fazer.
Assim como as mulheres, os homens também sofrem alguns sintomas, né, doutora? Sofrem, alguns homens mais, outros menos, né? Mas o declínio hormonal existe, isso é normal, né? Para ambos os sexos e para as idades mais avançadas. Então, o declínio hormonal existe. Então, a gente precisa lançar a mão, né? Fazer maneiras de subir esses hormônios, né? E a gente consegue fazer isso não só fazendo hormônio injetável, tópico, que a gente usa muito em mulher. Existem outras formas que a gente pode aumentar a produção endógena, né? A nossa produção de hormônios. Só que no caso que você disse, né, não é normal a mulher sentir todos os sintomas, já não é mais aceito isso, né? Com os homens é a mesma coisa. Com os homens é a mesma coisa, né? O homem ele vai ter o declínio da sua atividade sexual, a diminuição de força, a diminuição do seu músculo. Então, tudo isso atrapalha, né? Tudo isso vem como queixa no homem também, né? Doutora, pessoas vegetarianas ou veganas, elas também sofrem com a falta de vitaminas. Sim, e mais ainda, né? Hoje, a gente tem formas de suplementar, existem cápsulas que são feitas para veganos, que não tem traço animal. Então, hoje a gente consegue. E os veganos e os vegetarianos, eles precisam ter um olhar mais atento ainda à suplementação. Não adianta você deixar de comer essa proteína, mas não ter outra fonte, você deixar de comer a proteína animal, mas não ter outra fonte de proteína, né? Então, você precisa balancear as coisas. Então, veganos e vegetarianos, não deixem de ter um médico e um nutricionista para acompanhar, porque esses pacientes precisam de um olhar mais atento ainda. Então, no caso, também uma pessoa ela não pode, eu vou me tornar vegetariano, vou me tornar vegano, vou deixar de consumir isso e isso. Seria bacana ela ver com um médico se o corpo dela está apto àquela dieta? Sim, e aí a gente volta muito na vitamina B12. Então, veganos, vegetarianos precisam ter um olhar atento à suplementação de vitamina B12. Muitas vezes a gente faz de forma injetável para realmente manter os níveis adequados para esse paciente. Agora, doutora, sobre a medicina integrativa, né, tem ficado cada vez mais conhecida, né, nos últimos tempos. E qual que é a diferença dela? Claro, você já trouxe aqui, mas ela veio mesmo para trazer esse olhar mais completo do paciente. Porque aquela medicina tradicional de dividir, digamos assim, o corpo em várias partes, não é mais adequado? A gente fala que o modelo de medicina tradicional é assim, você procura um médico para ver a parte do estômago, você procura um médico para ver a parte neurológica. A medicina funcional integrativa, ela vem para ampliar isso, para cuidar do indivíduo como um todo, né? Não deixando de ser importante as especialidades, não é isso. Mas a medicina funcional integrativa, ela vem com a intenção de unificar o tratamento, de olhar que aquele paciente que tem uma queixa, que ele procura o neuro ou procura o gastro, ele pode ter o mesmo fundo. E a gente fala muito que a gente quer tratar a saúde, a gente não quer mais tratar só a doença, né? E eu acho que a medicina hoje, ela precisa desse olhar, ela precisa a gente precisa divulgar a saúde, a gente não pode só tratar a doença. Então, às vezes eu falo em casa, né? A gente toma os nossos suplementos, né? Toma toda aquela gama de suplementos, de nutracêuticos. E eu falo, mas eu prefiro tomar isso do que ter que tratar alguma doença. Então, é a prevenção, é o olhar para o envelhecimento saudável, né? Eu trabalhei por muitos anos dentro de hospital e eu vejo o quanto a medicina precisa mudar. O quanto a gente precisa investir na saúde das pessoas. A gente não pode só investir em doença, a gente não pode só estudar a doença. A gente tem que investir em saúde, a gente tem que trazer os benefícios. As pessoas, elas precisam querer viver, elas precisam querer viver saudáveis. Até porque, né, doutora, não adianta agora a gente virar as costas, entre aspas, né, para a nossa saúde, negligenciar, e aí mais tarde a gente vai pagar esse preço, né? E é pior, porque além das doenças, afeta também o nosso bolso, né? Porque em tratamento, em remédio,
procurando médicos e tem pessoas muitas vezes que nem são bem diagnosticadas, né, ou são mal diagnosticadas e aí acaba gastando, perdendo tempo, tratando um problema e muitas vezes nem é aquele. Muitas vezes o paciente vem no nosso consultório e ele mostra 3, 4 receitas de médicos diferentes e a gente precisa entender a interação medicamentosa, né, entre todas essas prescrições. Então, em nenhum momento a medicina funcional integrativa vem para desqualificar medicamento ou para retirar um antihipertensivo ou para retirar uma medicação. Muito pelo contrário, ela vem para que evite que nós prescrevamos tantas medicações, para que haja tanto uso do sistema de saúde. Até também para não ter impacto na suplementação, né, doutora? Sim, sim. A gente precisa deixar esse indivíduo com saúde, né? E a gente sabe que tudo é custo, tudo é caro. Então, as coisas a gente precisa dosar tudo isso, né? Doutora, quem quiser te conhecer mais, conhecer o seu trabalho, marcar uma avaliação contigo, onde te busca na rede social? O meu Instagram é DRA, né, doutora Jaqueline Sampaio. Eu atendo presencialmente em Jundiaí, mas hoje a gente também faz a telemedicina e eu tenho pacientes do Brasil e do mundo todo que a gente consegue atender de forma especial. Maravilha. Doutora, foi um prazer te receber, aprender muito com você. Foi um prazer. Muito obrigada. Eu que agradeço. E até uma próxima. Até. E o Análise Direta fica por aqui, viu só como você sempre aprende algum assunto, algum tema super relevante para a sua vida. O Análise fica por aqui, acesse o nosso canal no YouTube, Jornalismo Hit TV, para rever este programa, enviar para amigos, familiares e ver outros mais da Hit. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau, tchau.